Escuta isso. Você não precisa adoecer para merecer descansar. Você não precisa chegar no seu limite para começar a se escolher. Você já percebeu que ninguém ensina a gente a ser adulta? Quando a gente é criança, passa anos aprendendo português, matemática, história, geografia, mas ninguém senta na nossa frente e diz: olha, um dia você vai precisar aprender a lidar com as suas frustrações, vai precisar aprender a escolher as pessoas certas, você vai precisar cuidar da sua saúde antes que ela cobre a conta. Você vai precisar aprender a dizer não sem sentir culpa. Ninguém ensina isso. Então a gente aprende do jeito mais caro que existe, errando, quebrando a cara, perdendo tempo, confiando em quem a gente não devia confiar, insistindo em coisas que já acabaram. Eu tenho 34 anos e olhando para trás, eu consigo enxergar vários momentos em que eu teria tomado decisões completamente diferentes se alguém tivesse me contado algumas verdades antes. E eu não teria deixado de sofrer, mas talvez eu teria sofrido um pouquinho menos. Então imagina que hoje a gente sentou para tomar um café sem julgamentos, sem frase pronta de internet, só uma conversa sincera entre duas mulheres, eu e você. E se eu pudesse voltar no tempo para encontrar a minha versão de 20 e poucos anos, essas seriam as 7 coisas que eu teria dito para ela. E eu espero de verdade que alguma delas chegue até você no momento que você mais precisa ouvir. E a primeira verdade é essa: pare de esperar a sua vida começar. Essa talvez tenha sido uma das maiores armadilhas que eu já caí. Gente, eu vivia esperando ganhar mais dinheiro, esperando emagrecer, esperando me sentir mais preparada, mais confiante, esperando uma oportunidade certa, esperando alguém reconhecer o meu valor. E sabe o que eu descobri? Que a vida não espera junto com você. Enquanto você está esperando o momento perfeito, a vida continua passando. Os dias continuam indo embora. E existe uma pergunta que mudou completamente a forma como enxergo a felicidade. E se nada mudar tão cedo? E se aquele emprego demorar? E se você continuar solteira por mais tempo? E se o dinheiro não vier esse ano? Você vai decidir viver infeliz até lá? Foi exatamente isso que eu fiz durante muito tempo. Eu colocava condições para me permitir ser feliz. Quando o emprego chegar, quando eu conquistar aquilo, quando eu estiver ganhando tanto por mês, quando alguém me escolher. Só que sempre existia um próximo quando. A felicidade parecia uma linha de chegada. E quando eu estava chegando nela, ela já tinha mudado de lugar. Foi aí que eu entendi uma coisa que ninguém tinha me contado. A felicidade ela não é um prêmio para quem conquista tudo. Ela é uma escolha que torna a caminhada mais leve. Isso não significa se acomodar, não significa deixar de sonhar. Muito pelo contrário. Continue querendo crescer, continue querendo mudar de vida, continue querendo conquistar tudo o que você deseja, mas não entregue a sua paz na mão das coisas que você ainda não controla. Porque a pessoa que depende das circunstâncias para ser feliz passa a vida inteira esperando autorização para viver. E a vida é curta demais para ser vivida no modo espera. A terceira verdade eu demorei até muito tempo para aceitar. E sinceramente, ela doeu. Porque quando a gente cresce acreditando que se você for uma boa filha, for uma boa amiga, for uma boa esposa, uma boa pessoa, a vida de alguma forma vai te retribuir. Só que não é assim que funciona, gente. Ninguém deve realizar seus sonhos por você. Ninguém te deve nada. Ninguém vai vir salvar você. Ninguém deve enxergar o seu potencial antes de você mesmo enxergar. Eu sei que parece dói, né? Mas para mim, entender isso foi libertador. Porque enquanto eu esperava que alguém acreditasse em mim, eu adiava os meus próprios planos. Enquanto eu esperava apoio, eu deixava de agir. Enquanto eu esperava as condições perfeitas, a minha vida ficava estacionada. Uma frase que eu ouvi uma vez que mudou a minha cabeça, a minha mentalidade. Que é assim: a responsabilidade pesa, mas a dependência pesa muito mais. Porque quando você coloca a chave da sua felicidade, dos seus sonhos ou do seu crescimento na mão de outras pessoas, você entrega para ela um poder que nunca deveria ter dado. É maravilhoso quando alguém caminha do nosso lado, quando existe um incentivo, quando existe uma rede de apoio, quando alguém te estende a mão. Gente, isso é ótimo, mas existe uma diferença enorme entre receber ajuda e depender daquela pessoa para começar. Muitas mulheres adiam a própria vida esperando alguém acreditar nelas primeiro, esperando o marido mudar, esperando os pais entenderem, esperando os amigos apoiarem, esperando o momento perfeito. E enquanto isso, os anos passam, os meses passam, os anos passam, e a única pessoa que continua vivendo a consequência dessa espera é você mesmo. Sem ninguém acreditar em você, acredite você mesmo. Sem ninguém te aplaudir, continue mesmo assim. Porque no fim da sua vida, ninguém vai poder viver a história que era sua.
A quarta verdade mudou a forma como eu enxergo algumas mulheres que eu admiro. Eu costumava olhar para algumas mulheres e pensar, nossa, como ela é inteligente, como ela conversa bem, como ela tem confiança. Até eu perceber que aquilo não nasceu com elas. Isso pode ser construído. Toda mulher interessante continua aprendendo. E eu nem estou falando de faculdade, de curso, eu estou falando de ser curiosa, de sentar para ler um livro enquanto está todo mundo rolando o feed, procurar novos assuntos, aprender sobre dinheiro, comportamento, comunicação, sobre fé, relacionamento, gente, qualquer assunto, sobre qualquer coisa que faça você enxergar o mundo de um jeito diferente. Porque ninguém cresce vivendo apenas dentro da própria cabeça, rolando feed, que a vida nunca vai ultrapassar os limites daquilo que você acredita ser possível. Aquilo que você acredita depende muito do que você consome todos os dias. Preste atenção nisso. Tem muita gente que passa 3 horas assistindo vídeos aleatórios, mas diz que não tem tempo para ler 10 páginas de um livro. Gente, que seja 5 páginas. Você lê 5 páginas, 10 minutinhos de livro por dia, meia horinha de livro por dia, é melhor do que não ler nada. É melhor você ler um livro durante 3 meses do que você não ler nenhum durante o ano inteiro. E aí depois reclama que a vida nunca muda. Como que mudaria? Você continua alimentando a sua mente com os mesmos pensamentos, as mesmas referências, as mesmas conversas. A frase que eu carrego comigo: quem para de aprender começa a repetir a própria vida. Eu não quero repetir a mesma vida durante 40 anos. Eu quero continuar descobrindo versões de mim que eu ainda nem conheço. Porque o conhecimento faz uma coisa que dinheiro nenhum consegue comprar. Ele muda quem você é. E quando você muda quem você é, as suas escolhas também mudam. As escolhas que constroem uma vida. Agora, deixa eu te falar uma coisa que quase toda mulher precisa ouvir. Você não precisa se abandonar para provar que ama alguém. Porque a gente cresce ouvindo que mulher boa é aquela que cuida de todo mundo. Cuida da casa, cuida dos filhos, do marido, dos pais, trabalha, cuida dos amigos. E no final dessa lista, se sobrar tempo, ela cuida dela mesma. Só que existe um problema enorme nisso. Você continua a viver de sobras. Sobra de energia, sobra de tempo, sobra de paciência, sobra de carinho. Ninguém, gente, consegue florescer vivendo de sobra. Eu conheço mulheres incríveis, fortes, generosas, mas completamente esgotadas, porque aprenderam que dizer sim para todo mundo era uma demonstração de amor. Só que não era. Isso não é demonstração de amor próprio. Isso é medo. Medo de decepcionar, medo de ser chamada de egoísta, medo de desagradar. Só que tem uma pergunta que vai mudar a forma que você enxerga isso. Quem cuida de todo mundo quando ela quebra? Porque uma hora o corpo cansa, a mente cansa, o coração cansa, gente. E ninguém percebe. Sabe por quê? Porque você ensinou o mundo inteiro que sempre daria conta. Escuta isso. Você não precisa adoecer para merecer descansar. Você não precisa chegar no seu limite para começar a se escolher. Larguei minha xícara de café porque eu quase me dei um banho de café aqui. Continuando. Tem uma verdade que muita gente evita falar porque tem medo de ser julgada. Como eu não tenho, eu vou falar. O mundo repara na sua aparência. Antes mesmo de você abrir a boca. Antes mesmo de você dizer seu nome. Antes mesmo de alguém conhecer o seu coração. As pessoas já criaram a primeira impressão de você. Não, eu não estou dizendo que isso é justo. Eu estou dizendo que isso é a realidade. Existe uma diferença enorme entre ser escrava da aparência e entender a forma como você se apresenta comunica alguma coisa. Sua postura comunica, o jeito que você anda comunica, a forma como você fala comunica. A maneira como você cuida do seu cabelo, da sua pele, das suas roupas, da sua unha. Tudo comunica. A pergunta não é se você está comunicando alguma coisa. A pergunta é o que você está dizendo sobre você sem perceber. Deixa eu contar, eu não comecei a me cuidar porque eu queria impressionar os outros. Eu comecei porque eu percebi que eu mesma já não gostava da imagem que eu via no espelho. Eu não gostava de enxergar uma mulher cansada, sem energia, sem brilho, porque eu tinha parado de cuidar de mim. E foi aí que eu entendi que o autocuidado começa no espelho. Começa na sua autoestima. Quando você acredita que merece carinho, você passa a cuidar de si, você arruma o seu cabelo, você passa um perfume, escolhe uma roupa bonita mesmo para ficar em casa. Não precisa nem ser uma roupa arrumada, gente, mas uma roupa que não esteja rasgada, não esteja cheia de bolinha. Organiza o ambiente, anda com postura, cabeça erguida. Não porque alguém vai ver, mas porque você tá vendo. Porque toda vez que você passa e se olha no espelho, você tá enviando uma mensagem silenciosa para você mesmo. E a mensagem pode ser: eu não tenho tempo para mim, tenho tempo para todo mundo, mas não tenho para mim. Ou pode ser: eu sou importante, eu sou minha prioridade.
E acredita em mim, essa imagem muda a forma como você ocupa um ambiente. Agora eu quero finalizar com a verdade que mais transformou a minha vida. Durante muito tempo eu acreditei que só desejar seria o suficiente. Fazer planos, escrever metas, imaginava o futuro, eu orava, visualizava. Mas a minha rotina continuava parecida com a de quem nunca chegaria naquele futuro. E foi aí que eu percebi que você não constrói uma vida nova vendo exatamente como a pessoa que você está tentando deixar para trás. E é por isso que eu acredito tanto na manifestação. Mas talvez não de um jeito que muita gente ensina. Eu acredito que aquilo que você coloca a sua atenção influencia a direção da sua vida. Eu acredito que a fé transforma. Eu acredito que Deus abre portas. E eu acredito que os sonhos importam. Mas eu também acredito que existe uma parte da caminhada que ninguém pode fazer por você. Porque não adianta você pedir disciplina e continuar escolhendo a procrastinação todos os dias. Não adianta você pedir uma vida saudável enquanto você trata o seu corpo, como se ele não importasse. Não adianta você pedir um relacionamento melhor se você não se tornar uma pessoa melhor. Acho que eu já falei isso em outro vídeo, mas tem um versículo que fala: a fé sem obras é morta. Essa frase é simples, gente, ela muda tudo. Porque ela lembra que acreditar não é ficar esperando, acreditar é agir, mesmo quando ainda dá medo, mesmo quando ninguém está te aplaudindo, mesmo quando o resultado ainda não apareceu. Porque a confiança não nasce antes da caminhada, ela nasce durante. Cada pequena atitude que você repete hoje está construindo a mulher que você quer ser daqui a 5 anos. Então me responde uma coisa: se a mulher que você sonha em ser entrasse na sua casa hoje, ela reconheceria a sua rotina? Ou ela faria tudo diferente? Talvez essa seja a pergunta mais importante desde o início do vídeo. Porque o seu futuro não está escondido em algum lugar esperando você encontrá-lo. Ele está sendo construído nas pequenas escolhas que você faz enquanto ninguém está olhando. E é nelas que a sua nova vida começa. Talvez nenhuma dessas 7 verdades tenha sido novidade para você. Provavelmente não foi. Mas no fundo, a maioria delas a gente já sabe. A diferença é que saber e viver são coisas completamente diferentes. Porque quase ninguém muda de vida por falta de informação. A gente muda quando a gente bate de frente com alguma verdade no momento certo da nossa vida. Talvez você tenha assistido esse vídeo justamente porque está vivendo uma fase de transição. Talvez você esteja cansada de se sentir atrasada, de se comparar, de começar a desistir. Ou talvez você só tenha percebido que a mulher que você quer se tornar ainda depende das escolhas que você faz hoje. Se esse foi o caso, então deixa eu te lembrar da última coisa. Você não precisa transformar sua vida inteira amanhã. Aliás, nem tenta, porque mudanças radicais costumam durar poucos dias. Mas pequenas mudanças feitas todos os dias com constância transformam o seu destino. Ninguém acorda disciplinado, ninguém acorda confiante, com uma autoestima da noite para o dia. Essas são coisas construídas, uma decisão de cada vez, um hábito de cada vez, um dia de cada vez. E talvez seja exatamente por isso que eu gosto tanto dessa fase. É uma fase tão bonita e não acontece por acaso. É construída, são dos dias comuns, quando ninguém está olhando, quando a única pessoa que sabe do seu esforço é você. Então, quando terminar esse vídeo, não tente aplicar as 7 lições de uma vez. Escolhe uma, só uma, aquela que mais incomodou em você, porque é justamente nela que está o seu próximo passo para a sua transformação. E daqui a alguns meses, você vai agradecer pela decisão que você tomou hoje. Porque a mulher que você sonha ser não vai aparecer de repente. Ela nasce toda vez que a mulher que você é hoje decide agir diferente. Se essa conversa fez sentido para você, eu quero te fazer um convite. Nesse canal eu não quero falar só sobre produtividade, autoestima e desenvolvimento pessoal. Eu quero conversar sobre construir uma vida bonita, intencional, que faça sentido. Então, se esse é o tipo de mulher que você também quer ser, se inscreve no canal, porque toda semana eu vou estar aqui 2 vezes por semana, eu estou postando vídeo, compartilhando tudo aquilo que eu estou aprendendo enquanto construo essa vida também. E eu espero de coração que daqui a alguns anos, quando você olhar para trás, você consiga dizer para si mesma: foi ali que eu parei de esperar a minha vida acontecer e comecei a construí-la. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!